Tem carro que nasce para ser bonito, tem carro que nasce para ser eficiente e tem carro que nasce para causar problema. E o Lotus Carlton definitivamente nasceu para causar. Porque ele pegou um sedã completamente normal e transformou num monstro que acelerava mais rápido que supercarros famosos dos anos 90, enquanto carregava 4 pessoas e um porta-malas cheio. E mesmo assim, o mais inacreditável não é isso, mas sim o fato de que esse carro virou manchete de jornal, virou assunto de debate político e literalmente deixou a polícia inteira do Reino Unido em pânico. Tudo isso porque ele era rápido demais para existir naquele momento. E é por isso que ele se tornou um dos carros mais polêmicos da história. E hoje a gente vai entender como um sedã de família conseguiu criar uma crise nacional. Para entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar para o final dos anos 80, quando Vauxhall Carlton era só mais um sedã discreto que ninguém olhava 2 vezes na rua, porque ele era aquele carro comum, honesto, espaçoso, confortável e totalmente sem emoção. Mas dentro da General Motors, alguém achou que seria uma boa ideia transformar esse carro numa resposta britânica aos super sedãs alemães que estavam começando a dominar o mercado. E como a GM era dona da Lotus, a solução mais óbvia foi simplesmente jogar o Carlton no colo da marca inglesa e dizer resolvam. E o resultado dessa decisão foi tão exagerado que parece até uma história inventada. A Lotus recebeu o Carlton e decidiu ignorar qualquer limite de bom senso, porque eles mexeram em absolutamente tudo no carro: motor, transmissão, suspensão, freios e até aerodinâmica. Nada ficou original, e a filosofia era clara: pegar um sedã comum e transformá-lo num foguete sobre rodas. E a parte mais engraçada é que isso realmente funcionou, porque assim que o projeto ficou pronto, ele já era considerado o sedã mais rápido do mundo, algo impensável para um carro que originalmente era usado por famílias. E foi aí que o Lotus Carlton começou a ganhar fama, porque ele não era só rápido, ele era humilhante. O motor usado pela Lotus foi baseado nos 6 cilindros 3,0 do Opel Omega. Mas eles aumentaram o deslocamento para 3,6 litros, colocaram 2 turbos Garrett, retrabalharam praticamente todas as peças internas, reforçaram tudo e criaram um torque absurdo. E quando finalizaram o conjunto, o carro entregava 382 cavalos num período em que Ferrari e Testarossa tinha números parecidos, só que a diferença é que a Ferrari tinha 2 portas e cara de supercarro, enquanto o Carlton era só um sedã simples com rodas largas, e isso deixava tudo ainda mais divertido, porque ele andava com supercarros enquanto carregava a família inteira dentro. A transmissão era outro detalhe completamente fora da lógica, porque em vez de colocar um câmbio comum de sedã, a Lotus simplesmente instalou o câmbio manual do Corvette ZR1, um dos carros mais extremos dos Estados Unidos, e ao colocar esse câmbio no sedã europeu eles garantiram que o carro aguentaria o torque absurdo e ainda teria trocas curtas e esportivas. E isso deixou o Carlton com uma sensação de carro de pista, só que com 4 portas, e isso é exatamente o tipo de coisa que faz o velocidade oculta existir, porque é o tipo de engenharia que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Na suspensão, a Lotus fez praticamente um projeto inteiro do zero, com molas reforçadas, amortecedores especiais e barras estabilizadoras muito mais grossas que as originais. E o resultado foi um carro que se comportava como um coupé esportivo, grudado no chão e extremamente preciso nas curvas. E nas revistas automotivas da época não demorou para as comparações aparecerem, porque o Carlton deixava sedãs alemães desconfortáveis e incomodava esportivos que custavam muito mais caro, e isso começou a chamar a atenção do público, mas também começou a incomodar quem não tinha chance de acompanhar o carro, principalmente a polícia. A velocidade máxima do Lotus Carlton oficialmente era de 285 km por hora, mas sem limitador o carro beirava os 300, e isso foi o estupim para toda a confusão, porque nenhuma viatura britânica chegava perto disso, e quando alguns criminosos perceberam esse detalhe começaram a usar o Carlton em assaltos, já que mesmo acelerando normal ele já deixava tudo para trás, e a polícia não podia fazer absolutamente nada, porque era impossível alcançar o carro em perseguições, e quando isso começou a aparecer nas manchetes a população foi junto, criando a narrativa de que o Carlton era um perigo público. A situação ficou tão tensa que o carro virou discussão nos jornais e até no parlamento, com políticos pedindo restrições e classificando o Carlton como um exagero irresponsável. E isso fez o carro ficar ainda mais famoso, porque quanto mais tentavam demonizar o sedã, mais ele se tornava uma lenda, e ao mesmo tempo o público começou a ver o Carlton com outros olhos, como o carro que bateu de frente com o sistema, um carro que não devia existir naquela época, porque ele era rápido demais, avançado demais e ousado demais, e isso era justamente o que tornava o modelo tão icônico. O mais curioso é que, apesar de tudo isso, o Lotus Carlton não foi um fracasso técnico, mas sim um carro incompreendido pelo mercado, porque ele apareceu num período estranho, em que carros muito potentes eram vistos como ameaça e não como conquista, e ao mesmo tempo o público ainda não estava preparado para aceitar um sedã capaz de humilhar supercarros. E isso fez o Carlton ser um carro à frente de seu tempo,
Um projeto ousado que só fez sentido anos depois, quando super sedãs alemães começaram a dominar as ruas com números ainda mais exagerados. Hoje, o Lotus Carlton é tratado como um mito automotivo, um carro raro, cultuado e extremamente valorizado, porque ele representa uma época em que a engenharia tomava decisões absurdas sem se explicar para ninguém, e ao mesmo tempo ele simboliza aquele momento único da indústria em que alguém teve coragem de colocar performance extrema em um carro que, visualmente, parecia totalmente comum, e essa combinação é exatamente o tipo de coisa que faz um carro virar lenda, porque ele não foi criado para agradar o público, mas sim para provar até onde um sedã poderia ir quando ninguém colocava limites. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui a paixão por carros vai muito além do volante.